Pessoal, vamos rever aí a questão 2 da atividade 1, que pediu para calcular o volume da pirâmide hexagonal regular com medida de 10 centímetros de altura, de 10 centímetros, aliás, e 16 centímetros de altura. Quando diz hexagonal regular, o que é que nós vamos entender aqui? Que na base, cada lado aqui possui a mesma medida, no caso correspondente a 10 centímetros. E a altura que está sendo representada pela linha vermelha é 16 centímetros. Para calcular o volume de qualquer pirâmide, nós vamos aplicar na fórmula a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos fazer de duas partes porque a área da base pode variar de acordo com o formato da base. Se eu tiver um quadrado ou um triângulo, ou no caso de um hexágono, que para cada situação vai exigir um cálculo diferente. Então, no caso aqui, a base é hexagonal, ou seja, nós temos aqui uma base de 6 lados. É possível calcular de uma vez só? Não é, porque a gente não tem uma fórmula específica, mas nós podemos aqui rachurar esse hexágono e dividir ele em 6 triângulos. E forma então 6 triângulos equiláteros. Então, nesse caso, como formou triângulos equiláteros, eu posso aplicar aqui a formulazinha de calcular a área de qualquer triângulo equilátero, que é L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Então, como o hexágono foi dividido em 6, então vai ficar 6 vezes L, o lado do quadrado do triângulo, mede 10 centímetros. Então, vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Podemos já cortar logo ou desenvolver a potência. No caso aqui vai ficar 10 ao quadrado é 100. 6 vezes 100 fica 600 vezes a raiz de 3 dividido por 4. 600 dividido para 4 dá 150. Então, fica 150 vezes a raiz de 3, que é a área da base. Para calcular o volume, então vamos voltar lá no início. Então, fizemos aqui a área da base, né? Vamos lá para o volume. E o volume vai ficar a área da base, no caso 150 vezes a raiz de 3, vezes a altura. Lembrando que lá era representado por 16 centímetros, dividido por 3. Por que dividido por 3? Toda vez que eu for calcular uma pirâmide, sempre vai vir dividido por 3, porque essa fórmula vem da prisma. A prisma, ela segue reta aqui, ó, seguiria reta. Então, como subtende se eu fosse tirar uma fatia desse lado e outra desse outro lado. Ou seja, eu tenho que sempre dividir por 3, porque a pirâmide, é 1/3 de qualquer prisma de base igual. Então, desenvolvendo aqui, vai ficar 150 vezes a raiz de 3 vezes 16 dividido por 3. Aqui eu posso cortar se eu quiser, já que é divisível. 150 por 3 dá quanto? Dá 50. Então, vai ficar o volume é igual a 50 vezes a raiz de 3 vezes 16. O 3 apareceu. Multiplicando aqui 50 vezes 16, nós vamos ter o volume igual a 800 vezes a raiz de 3. Então, gente, aqui eu multipliquei primeiro os dois semelhantes, já que a raiz de 3 não é semelhante. Eu poderia apresentar a resposta dessa forma? Sim, poderia. Só que eu também posso desenvolver aqui, colocando o valor aproximado da raiz de 3. Como a gente considera sem o uso da calculadora, eu vou colocar aproximadamente 1,7. Então, fica 800 vezes 1,7, que é o valor aproximado da raiz de 3. Vai ficar 800 vezes 1,7. Para eliminar a vírgula, já risco aqui um zero, vou cortar um zero, vai ficar 80 vezes 17. Vamos baixar aqui o primeiro zero e iniciar a multiplicação. 8 vezes 7, 56.
vai 5 para lá. 8 vezes 1, 8 e 5, 13, né? Então, aqui eu vou ter um valor aproximado, tá? É aproximado, até porque eu usei a raiz aproximada de 1.360 centímetros cúbicos. Se você usou a calculadora, com certeza você vai ter uma resposta um pouco diferente dessa aqui, mas porque como a gente fez sem calculadora, então aproximamos o máximo possível. Então é um valor aproximado.